Bom dia, igreja. Bom dia. Como é bom estarmos aqui dando louvores ao nosso Deus, amém? No meio de um mundo que dá louvores para os seus próprios interesses. Então essa semana foi uma semana interessante para mim. Eu moro, como alguns de vocês sabem, muito perto da Marquesa e Sapucaí. Dá para ir andando, muito perto, dá o quê? 5, 10 minutos andando. E essa semana foi bem conturbada, principalmente sexta, sábado e hoje acho que vai ser também um pouquinho. Porque está tendo alguns ensaios. Por que é conturbado? Para mim, porque é difícil dormir à noite. Para dormir à noite a gente tem que concentrar muito, né? A gente tem que começar a pensar em coisas aleatórias, assim, começar a contar carneirinho. Aí você mistura o carneirinho com o bezerrinho. Você faz um monte de uma arquitetura mental aí para poder desconcentrar dos fogos. Daí, de repente começam os fogos de madrugada. Então é um pouco difícil. Mas ainda bem que é algo passageiro, né? Algo que não vai durar o ano inteiro, só depois do ano que vem, espero eu. Mas amém. Vamos começar com uma oração. Deus e Pai, muito obrigado porque podemos ser influenciados pelo Senhor, podemos ter uma postura espiritual, olhar para as coisas do alto. Obrigado, Pai, porque podemos nos afastar do que nos atrapalha, ter a motivação correta. Obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de vivermos em santidade. Isso é tão importante, Pai. Quando nós podemos nos negar a nós mesmos para servir ao Senhor, Pai eterno, para treinar o nosso espírito, o nosso corpo, Pai, a sermos espirituais. Sabemos que estamos num treinamento rigoroso aqui na terra, Pai eterno. Muitas coisas nos tentam a desviarmos a atenção. Muitas vezes somos tentados a olhar para as coisas perecíveis, para aquilo que é passageiro, para aquilo, Pai, que nós não levamos conosco quando formos do céu, quando partirmos dessa vida. O Senhor nos ajuda, Pai, a não considerar importante o que o mundo considera importante. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos desvia da tentação do materialismo, da impureza, das ações indecentes, da raiva, da ambição egoísta. Obrigado porque o Seu Espírito nos guia, Pai eterno. Nós não estamos desamparados, não estamos jogados nesse mundo, Pai, cheio de opções negativas. O Senhor nos dá as boas opções e nos deu, Pai, o manual correto, a Sua palavra, Sim, que é a lâmpada para os nossos pés, Pai eterno, a luz para o nosso caminho, para que possamos prosseguir com os olhos fixados no Senhor, Pai. Obrigado por tudo, esteja conosco agora, cuida do nosso coração, ajuda-nos a nos concentrarmos, Pai. Estamos cheios de interesses, Satanás vai fazer de tudo para desviarmos nossa atenção do Senhor agora, Pai. Ele veio para roubar, matar, destruir. Ele não quer que nós nos concentremos espiritualmente, Pai. Satanás vai fazer de tudo agora, Pai eterno, para que nós pensemos em muitas coisas e não nos concentremos na Sua palavra. Por isso, Pai, clamamos ao Senhor, Pai eterno, fixe nosso olhar, nossa intenção nas coisas espirituais, Pai. Por favor, obrigado por tudo, em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém. O tema de hoje é olhar espiritual. O mundo nos tenta constantemente a não olharmos para as coisas espirituais e a considerarmos coisas passageiras como importantes, coisas fúteis como coisas primordiais. É isso. Muitas vezes caímos nessas tentações, infelizmente. Nos deixamos levar pelos pensamentos influenciados e começamos a nos afastar de Deus. É muito difícil termos uma atenção verdadeira, plena e correta em coisas espirituais. Mas nós temos ferramentas ao nosso favor. Temos a oração, temos a leitura, temos a confissão de pecados por meio do discipulado, temos o encorajamento, amém?
que nós fazemos uns com os outros, principalmente aqui no convívio, no culto. Se você não chamou um irmão para encorajar hoje, está desafiado, amém? Hoje eu chamei um irmão de bonito. Chamei um irmão. E dependendo do irmão é milagre mesmo. Mas é importante nós encorajarmos um ao outro, porque a beleza principal, ainda que nós homens sejamos bem feios, é a espiritual, não? A beleza principal é aquela que nós primamos, porque Deus também dá essa importância. Então é isso, irmãos. O tema de hoje é um olhar espiritual. E quando eu falo um olhar espiritual, eu não quero dizer somente a direção dos nossos olhos. Eu quero falar de postura. Também eu quero falar sobre motivação. Quero falar sobre intenções do coração, influências. Não somente sermos vítimas ou sermos influenciados por pessoas. Quando eu falo vítimas, não necessariamente vítimas no sentido ruim, mas podemos ser influenciados pelo bem também. Mas também sermos influenciadores do bem. E à medida que nós nos tornamos influenciadores, que nós temos a responsabilidade de encorajar, de animar o irmão na fé, quando nós temos a responsabilidade de discipular alguém, ou de fazer um bate-papo, ou mesmo evangelizar, ser luz para esse mundo, nós também somos influenciados. Por quem? Pelo Espírito de Deus. Então não há ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos influenciar. Mas para sermos influenciados pelo Espírito Santo, temos que agradar a Deus, amém? E hoje, como na semana passada, retrasada, o ar pifa bem na hora que eu estou pregando. Então já vim preparado, sem meu paletó. E mesmo porque eu perdi ele, se eu encontrei, nem conta que eu perdi ele hoje. Se alguém encontrar um paletó preto aí, ou encontrou no culto passado, pode ser que seja meu, amém? Mas é isso, irmãos. Vamos lá, vamos para a palavra de Deus, o olhar espiritual. O que é a influência? A influência é a capacidade de causar um efeito ou alterar o comportamento, as escolhas e o pensamento de alguém ou de algo. Pode ser por meio da moda, filosofia de vida, gírias. Então existem lugares específicos que as gírias são diferentes de outros lugares, ainda que a língua portuguesa seja a mesma, né? Existem estilos, roupas, né? Existe a moda gospel, existe a moda do skatista, do surfista, né? E aí vai, temos muitas coisas. E normalmente muitas pessoas hoje em dia assistem vídeos, se deixam influenciar pelos pensamentos dessas pessoas. Por quê? Porque eu me espelho nisso e quero um dia ser uma pessoa ou ser alguém parecido com essa pessoa ou com aquela pessoa. E por querer ser parecido, por querer, eu começo a fazer alguns tipos de sacrifício para que eu seja assim. Eu começo a fazer alguns tipos de... Eu me nego. E muitas pessoas se negam muito. Existem mulheres que usam tipos de maquiagem, de roupa, que fazem nas sofrer. Às vezes um sapato alto, apertado por muitas horas, não? Aquilo lá vai deixá-la talvez mais bonita ou mais alta, alguma coisa no sentido, mas por meio de um sacrifício. Não, aqueles cílios pesados, né? nem imagino como é colocar aquele peso nos olhos. Às vezes tem gente que fica assim, ó. Você já viu isso? Assim, não sei se é por causa do peso, a pálpebra cansou, não sei o que é, mas as pessoas fazem sacrifício pelos seus próprios interesses. É verdade. Homens também, né? Você vai para uma academia, você vê lá aqueles pesos, a pessoa sofrendo, carregando peso, fazendo e tal. Então, eu que vou para a academia, eu vejo o sacrifício que muitas pessoas, e que eu mesmo muitas vezes faço,
né, para ao menos tentar estar em forma, né, de algum jeito, que é importante para a saúde. Porém, são coisas que no final das contas podem ter uma certa utilidade física, pode prolongar talvez um pouquinho a sua vida, porque você está de alguma forma aí cuidando da sua saúde, fazendo uma dieta, não? Porém, não é algo que vai levar necessariamente salvação para cada um de nós. Não é um sacrifício que tem consequências eternas. São sacrifícios que têm consequências passageiras. Então vamos lá, vamos para Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Vamos lá, Renato, prega. Versículo 1. Hebreus 12, 1. Vamos, irmão. Diz assim. Todo mundo lá? Sim. Então é Apocalipse 12, 1. Fala que apareceu um sinal extraordinário. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Primeira coisa, para nós sermos influenciados por aquilo que é correto, nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha. Então hoje vai ser um culto de exercício, amém? Primeira questão, anota aí, igual a professora fazia. Faça uma lista agora mesmo. Nós vamos dar aqui talvez um minutinho para você fazer uma lista de coisas que podem te atrapalhar de ter um relacionamento com Deus. Faça agora. Alguma coisinhas que podem te atrapalhar. Vamos dar alguns exemplos. Dormir mais do que deveria, ficar com um pensamento vago, não pensar em coisas espirituais em determinado momento do dia, torcer para o Flamengo. Não. Ok, não posso falar que isso aqui no Rio de Janeiro que vou me dar mal. Então alguma coisa que pode te atrapalhar. A Bíblia fala para nós não nos livrarmos apenas do pecado, mas nos livrarmos de tudo que pode nos levar a pecar. É pecado dormir? Não, mas dormir demais pode ser pecado. Então, pode te levar ao pecado da preguiça. É errado comer? Não, mas o que pode te levar ao pecado? Comer demais. Pode ser uma glutonaria. Ou comer coisas que fazem mal à saúde. Ou comer coisas que fazem mal à saúde. Bom. Então existem coisas que nos levam ao pecado. O que te atrapalha hoje? Às vezes, alguma amizade que não te leva para Deus, daí não é amizade, não, é uma influência para o mal. Em vez de nós influenciarmos, começamos a ser influenciados por pessoas que não querem saber de Deus. Obviamente nós não devemos deixar de falar com pessoas no sentido de sermos gentis, cordiais, respeitosos, mas nós temos que evitar certos tipos de assunto. Isso é importante. Às vezes uma rede social, em vez de você ir para o Facebook, coloca a sua face nesse book, como eu já falei, na Bíblia. Então precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Está disposto a fazer isso? Ou isso é mais uma utopia para você? Ou você olha isso como sendo uma coisa banal assim?
uma coisa que você já sabe, eu já sei que tem que fazer isso. Mas na hora do dia a dia, amanhã de manhã, amanhã de tarde, amanhã de noite, será que nós temos essa disposição? É isso que vai fazer toda a diferença, irmãos. A Bíblia fala para nos livrarmos de tudo aquilo que nos atrapalha. Não importa o que seja, está atrapalhando sua vida espiritual, se livre disso. Livre-se. Começa a batalhar por coisas espirituais, amém? É isso, irmãos. Outra coisa, versículo 2. E tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha que interessante, pela alegria que lhe foi proposta, ele se sacrificou. E quem é Jesus? Aquele que nos salvou e aquele no qual nós nos espelhamos, porque somos discípulos dele. E como discípulos somos imitadores de Jesus. E por conta disso, por sermos imitadores de Jesus, o que nós queremos? Sermos iguais a Jesus. Pela alegria que também é nos proposta, então, também temos que nos sacrificar de algumas coisas. Motivados pelo quê? Pelo que Jesus passou por nós. Se Jesus passou por nós, se os discípulos do primeiro século também passaram por essa humilhação, se nossos irmãos na fé estão passando hoje em dia, por que eu não passo? O que eu tenho de especial? Que eu não posso me sacrificar também e conquistar coisas espirituais? Porque eu vou ser o filhinho do papai, o mimadinho que não vai querer fazer isso. Todos nós temos que nos sacrificar. Não importa qual é a nossa realidade, não importa o que você já passou no passado, o sacrifício é para todos, amém? Eu sei que algumas pessoas têm um passado mais difícil do que para outras pessoas, talvez alguns traumas, algumas questões que infelizmente feriram, mas isso não nos dá o direito de sermos discípulos light. Discípulos que podem ter alguns tipos de concessão. Deus vai nos abençoar. Deus vai olhar para a nossa perseverança. Nós vamos entender a alegria que nos é proposta. Quando nós entendemos a alegria que nos é proposta, que é viver uma vida livre de pecado, amém? Que é não precisar mais depender de coisas do mundo para estarmos felizes. Uau, que incrível! Imagina só, você não depender mais que seu time de futebol ganhe para você estar feliz, você vai soltar fogos do mesmo jeito. É isso aí, por Deus, amém? Amém. Não solte fogos, tá vendo? Acho que não pode soltar fogos, acho que é uma coisa proibida, mas no sentido figurativo da palavra, ok? Você vai ficar feliz de qualquer jeito, você vai ficar feliz simplesmente porque você está livre do pecado, e por estar livre eu estou feliz. Isso é bom demais, não? Então essa alegria nos é proposta no céu, estarmos completamente livres do pecado, amém? Amém. Mas motivados pela cruz. Então vamos aqui para alguns pontos aleatórios que podem nos ajudar. Primeira coisa, vamos para Mateus 5, versículo 8. Olha que interessante. Mateus 5, 8. Estão comigo, irmãos? Vamos lá! Vamos! Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus, amém? Ou seja, felizes, alegres, completamente felizes, aqueles que são puros de coração. Olha só que interessante, não sei se você já percebeu isso quando você já leu esse simples versículo. Bem-aventurados são os puros, é isso? De coração. Esse é o segredo. Deus não quer que nós sejamos somente puros, porque eu estou me esforçando para ser puro, estou me esforçando para que meu olhar não seja para as coisas, para as maldades desse mundo, ou para as coisas sensuais, simplesmente porque eu desinstalei um aplicativo que pode me fazer ficar impuro. Não é isso.
Mas o que Deus quer principalmente, isso é importante como exercício? Sim, é importante. Mas é mais do que isso, porque existe um objetivo final aqui. Sermos puros de coração, amém? E não é fácil ser puro de coração. É um exercício diário. Precisamos lutar todos os dias. Precisamos nos negar. E parece que às vezes o nível vai ficando cada vez mais hard, não? É como se jogasse um jogo de videogame. Você vai passando de nível. Por quê? Porque Satanás vai ficando furioso. À medida que nós nos esforçamos para ficarmos puros de coração, para ficarmos puros naquele dia, para vencermos mais um dia, o que acaba acontecendo? Satanás pode ficar muito furioso e fica. Mas Deus vai permitindo as tentações de acordo com as forças que Ele vai nos dando. Então Deus nos dá forças para nós resistirmos. Mas sabe o que, irmãos? Tem pessoas que não buscam essa força de Deus. Não buscam. Tem pessoas que pensam assim: ok, Deus vai permitir que eu sofra tentações além daquilo que eu posso suportar. Mas não busca Deus para suportar. Daí o que acaba acontecendo? A pessoa desaba. E desaba no pecado. E por desabar no pecado, por quê? Porque eu não orei como deveria orar. Porque eu não fui aberto como deveria ser aberto no discipulado. Porque eu não ajudei pessoas como deveria ajudar. Porque ajudando nós também nos ajudamos. E nós ficamos fracos, debilitados. É aí que Satanás vem, dá um tapa na orelha da gente, com o pecado. Lança uma tentação. A tentação vem, mas a casa precisa estar na rocha, amém? Não pode estar na areia, tem que estar firme. Irmãos, quero animar: sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Precisamos de motivações puras. Então, a busca de um coração puro é seu ideal. Eu estou fazendo uma dieta e estou cortando completamente agora, sem nenhuma concessão, o açúcar, não? E também alguns carboidratos aí, com índice glicêmico muito alto. Eu estou cortando muita coisa, porque eu sei que eu preciso reduzir minha circunferência abdominal, etc. Não é fácil passar por um treinamento para ser assim. Mas à medida que você passa, você influencia outras pessoas também, como Maria José, que está sendo influenciada. Ela está entrando na dieta comigo. Então, e quem sabe algumas outras pessoas vão entrar também, não? Como a Cindiane entrou um tempo atrás, não? Então parece que ela ganhou aí o negócio do aplicativo, né? Então, não é muito fácil fazer isso, não? Eu comprei uma balança que pesa e que mede a bioimpedância, daí eu consigo medir direitinho como está. É importante, mas exige um sacrifício. Mas aí a pergunta que eu fiz para mim mesmo: como está seu sacrifício espiritual para ter um coração puro, para ter as motivações puras? Não deve ser diferente. Aliás, tem que ser muito mais intenso esse sacrifício. Então, para conquistarmos grandes coisas, precisamos de grandes sacrifícios. Porque a vida vai passar, irmãos. O que vai restar é o que nós fomos, o que nós somos, espiritualmente falando. Então, quero animar cada um de nós a termos a santidade, o foco correto, amém? Hebreus 12, versículo 15. Vamos lá? A Bíblia fala assim: 12, 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Olha que interessante. Ele estava com fome, não se negou para fazer aquela dieta, no sentido entre aspas, não, e acabou perdendo os seus direitos de filho primogênito. Mas olha, cuide para que ninguém se exclua. E
raízes de amargura comecem a brotar e causar perturbação. O que é uma pessoa que perturba? Aquela que tem amargura. Essa pessoa vai perturbar. E por que a pessoa tem amargura? Porque ela não lida com os seus próprios pecados, não faz uma dieta espiritual de se negar para aquilo que precisa se negar. Ela não é radical contra os seus próprios pecados, ela se entrega, acaba ficando mal quando alguém ajuda, acaba ficando mal quando vê que alguém está conseguindo superar e ela não, começa a ficar autopiedosa, começa a ter pena de si mesma. E é isso que acontece, a pessoa começa a ter pena, olha, essa não é minha condição, olha como eu estou, e começa a se justificar por que eu não mudei. E aí isso começa a ter amargura, daí começa a brotar, porque muitas vezes a amargura tem pontinhos de inveja. Começa a brotar aquela insegurança no coração, que a pessoa começa a ter inveja. A inveja é uma coisa terrível. Por que fulano é assim, por que esse cano é assado, e começa a ter um pouquinho de raiva dessas pessoas. É tudo misturado, amigo. Tudo misturado. O pecado vem em bloco quando tem amargura. Daí a pessoa começa a perturbar. Começa a ficar crítica por causa disso, por causa daquilo. E às vezes umas coisas tão bobas, tão sem sentido, que a pessoa começa a ficar mal por causa disso. E começa a perturbar e causar confusão. E querer que outras pessoas, no fundo, querer que outras pessoas fiquem assim também. Assim é uma pessoa crítica, amarga, uma pessoa que não se arrepende, e Satanás vai usar essa pessoa para que outras pessoas também possam cair em pecado e não se arrepender também, porque a pessoa fica triste, cabisbaixa, se acha no direito de ficar triste. Imagina, você vai cumprimentar a Vitória e depois de cumprimentar você continua triste. Não tem como ficar triste com esse sorrisão assim? Não tem como. Não? Você fica triste. Por quê? Porque você não está na alegria, não está feliz com Deus. E se vê no direito. Eu vou chegar aqui e vou ficar com a minha cara triste, cabisbaixo, empurrado, não vou animar os irmãos, não vou cantar com alegria para Deus. Pessoas que cantam assim, ó. Gente, é para Deus. Você não está cantando para o Pedro. Está cantando para Deus. Ninguém aqui está querendo que o Pedro fique animado, todo mundo canta para o Pedro ficar animado. Não. Nós nos animamos. Ah, mas aí alguns pensam assim. Mas eu não estou animado. Eu vou ficar hipócrita aqui na igreja? Tem uma diferença entre ser hipócrita e se negar. Hipócrita é aquela pessoa que não quer se arrepender do pecado, mas fala que ela está bem, não é aberta com ninguém e fala que está bem espiritualmente. Se negar é aquela pessoa que entende que está passando por algum tipo de dificuldade, mas está se esforçando para mudar a situação. É uma coisa muito tênue, muito frágil entre se negar e ser hipócrita. Mas tem pessoas que já estão com as raízes de amargura brotadas no coração e acha que eu não quero ser hipócrita e falar isso como se fosse uma desculpa. Não, ao contrário. Se isso é ser hipócrita para você, se negar, alguma coisinha está errada aí. Se negar é você saber que não está bem, você se expõe seu coração, você fala da sua vida para alguém, você confessa seus pecados. Mas eu estou me esforçando, eu vou ficar feliz, não porque eu estou flutuando de espiritualidade aqui dentro. Eu vou ficar feliz porque a Bíblia fala: alegrem-se por Jesus, não por mim mesmo. Alegre-se, a alegria que nos foi proposta, amém? É por isso. E aí nos empenhamos para ficarmos alegres. É um exercício, irmãos. Então a pessoa que não se alegra, ela se torna uma planta daninha da igreja. Ou deixamos a amargura
ou ela te derruba na fé. Em Jó capítulo 10, versículo 1. Vamos. Prega. Jó 10, Vamos lá, Renato. Prega. versículo 1. Bom, irmão. Olha que interessante. Olha o que a amargura faz. Olha só o que Jó falou a Deus quando situações terríveis aconteceram na vida dele. Minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Direi a Deus: não me condenes, revela-me que acusações tens contra mim. Olha, a visão que ele tinha de Deus foi deturpada, porque ele começava a enxergar a Deus como alguém que estava acusando ele pelas coisas que aconteceram na vida dele. Então, a amargura, ela distorce esse olhar espiritual que nós estamos falando. É como se você tivesse uma visão normal e alguém colocasse um óculos de míope de 5 graus nos seus olhos. Você vai ver tudo, não embaçado, mas estranho. Eu sou míope, então não posso dizer. Então, mas isso, são lentes da amargura, e começamos a enxergar o mundo daquela forma, e começamos a rotular pessoas, rotular situações, é assim, é assado, é assim, e começamos a usar as lentes subjetivas, em vez das lentes espirituais, a lente de mim mesmo. Então assim Jó estava, depois ele se arrependeu, amém? Mas assim Jó estava, olhando as coisas com um olhar amargo pelo que aconteceu na vida dele. Porque eu sou assim, porque aconteceu isso comigo, porque eu nasci assim, porque eu, perdi muitas coisas, porque eu não consigo aquilo, não consigo aquilo outro. Então eu começo a olhar que outras pessoas têm e eu não tenho, que outras pessoas são e eu não sou, e começamos a viver de uma forma amarga. Isso vai nos destruindo terrivelmente. Então eu faço um apelo para você, meu irmão, minha irmã, que é tentado a ficar assim. O apelo que eu faço é: olhe de forma espiritual, arranque essas lentes, olhe de acordo com a Bíblia, fale no discipulado, peça ajuda, amém? A única coisa, porque o mundo vai te influenciar para o mal e vai deixar você mais amargo ainda, amém? A defender causas que não são espirituais, achar que aquilo vai ser a salvação do mundo, mas não vai ser. A salvação do mundo vem da palavra de Deus. E para terminar, irmãos, vamos falar sobre lágrimas, amém? Parece um pouco aleatório, mas vamos lá para Hebreus 12, 16 a 17. Vamos voltar lá. Hebreus 12, do 16 ao 17. Vamos lá, Renato. Prega, muito bom. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, mesmo que buscasse a bênção com lágrimas. As lágrimas têm motivações. Não é qualquer lágrima que nós devemos nos compadecer. Sim, tem muitos tipos de lágrimas. A primeira lágrima é a lágrima de raiva. Sabe? Muitas vezes choramos de raiva. Deus quer um coração devoto. Vamos para Lucas 13, de 12 a 30 para saber. Lucas 13, do 12 ao 30. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar,
venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Não estou dizendo que esse fariseu aqui, ele chorou, mas muitas vezes choramos por conta disso. Choramos porque temos raiva de situações acontecendo do nosso jeito. Ai, que ódio! E chora. Não é isso? Tem mulheres que falam isso? Que ódio! Eu escutei várias vezes, que ódio! Ai, que ódio! E chora. Homens não fazem isso, eu acho, mas mulheres fazem mais. Não, eles fazem também, não sei. Né? Mas aquela raiva, tem aquela raiva também de ranger os dentes, né? Vamos voltar lá em Lucas 12. Lucas 12, versículo 12. Vamos continuar. Paramos no 20. Lucas 13, desculpa. Estou confundindo aqui. Vamos lá, Lucas 13, vamos ler a partir do versículo 19. Não, Lucas 13, 28. 27. Mas ele responderá: não o conheço, nem sei de onde vocês são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Por causa do quê? Por causa da porta estreita. Daí muitos chegarão e ficarão indignados, né? E falarão: olha, comemos e bebemos contigo, ensinaste nas nossas ruas. Mas Jesus vai falar: não os conheço, né? Nem sei de onde vocês são. Daí o que vai acontecer no versículo 28? Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos, pessoas virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, últimos que serão primeiros, primeiros que serão últimos. Irmãos, pode ser que chegue um momento em que algumas pessoas, de acordo com o que Jesus está explicando aqui, lá no céu, veja alguém que conhecia e está no céu sem ele ficou do lado de fora. Imagina você chegar para um banquete e ser barrado. Aquela pessoa que você já viu, já conversou, e aquela pessoa que você já teve um certo tipo de convívio, já foi sua amiga, não, que você viu aquela pessoa constantemente, aquela pessoa está dentro do banquete, você já, eu conheço aquela pessoa, não conheço você, não sei de onde você é. O que vai acabar acontecendo? Essa pessoa vai chorar e ranger os dentes. É o choro de raiva. É aquele ódio. Deveria ter feito diferente. Por que ranger de dentes? Porque a pessoa, para ranger os dentes, está pensando: ai, se eu soubesse. Mas Deus não quer que nós saibamos algumas coisas aqui nesse mundo. Por quê? Porque Ele quer que nós vivamos pela fé. Amém? Pela fé. Então vale a pena, ainda que nós não enxergamos realmente como as coisas estão acontecendo espiritualmente, Deus quer que nós vivamos pela fé. Amém? Amém. E aí vamos nos encontrar no céu. Então é possível que nós encontremos pessoas que são do nosso meio, que convivemos e vão estar do lado de fora. Outro choro é o choro da autopiedade. Malaquias 2, do 12 ao 13. Olha que interessante. Malaquias 2, do 12 ao 13. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele não dá atenção às suas ofertas, nem aceita
as aceita com prazer. Por quê? Porque Judá estava sendo infiel. E as pessoas começaram a chorar de autopiedade, encheu o altar de ofertas, choros, lágrimas. E nós vemos muito isso em muitos lugares, em muitos locais que se dizem igrejas, religiosos. Pessoas estão lá se emocionando por causa de uma palavra, alguém está tocando piano do lado assim, aquela música ambiente, a pessoa fica com aquela emoção abalada, põe a mão no coração, vê o outro está chorando, daí está chorando, daí começa a chorar também, e fica aquela coisa emocional, lançando lágrimas, mas ninguém toma a decisão de ser fiel a Deus no dia a dia. Você não vê isso? Uau! O choro da autopiedade. E às vezes você não precisa ir para um lugar assim. Você pode fazer isso dentro da sua própria casa, ou sendo você mesmo. Não sei se por costume, e nós começamos a chorar porque nos achamos injustiçados. Sabe, irmãos, eu nunca vi Jesus derramando uma lágrima por ele mesmo, nem na cruz. Já viu Jesus chorando na cruz? Quando ele olhava para a gente que estava ali, ele resolveu o sacrifício, ele resolveu perdoar as pessoas. Eu vi ele chorando quando ele olhava para Jerusalém e via o povo. Eu vi ele chorar quando ele se encontrou com Marta e Maria, chorou por causa de Lázaro. Inclusive o versículo mais curto do Novo Testamento, Jesus chorou. Eu vi ele chorar por muitas coisas, mas não por si mesmo. Quando choramos por nós mesmos, e não por alguém, e não por uma situação que temos feito mal a alguém, mas por mim, alguma coisa está errada. Não é um choro que Deus se compadece, como nós vimos nesse versículo aqui. Muitas pessoas chorando, mas Deus não se compadecia dessas lágrimas. Ele se compadece profundamente de pessoas que tomam decisão, amém? Amém. Por que nós choramos? É o choro de Jesus, e também o choro para nós nos arrependermos, que foi o choro de Pedro, amém? Ele chorou amargamente, mas foi o choro de alguém resoluto, resolvido. Depois foi lá e pregou a palavra de Deus, amém? Amém. Chorou por entender que ter feito algo errado, mas foi lá e fez a vontade de Deus. Amém. Uau! É esse o choro que Deus quer ver, do arrependimento verdadeiro, que nos leva a fazer alguma coisa, e não por termos pena de nós mesmos. Amém? Eu quero animar cada um de nós, irmãos, e quero lançar um desafio: jejue e chore para que alguém se torne discípulo. Porque nós não queremos ver pessoas queridas do lado de fora da porta do banquete. Jejuemos e choremos enquanto há tempo, amém? Com urgência, enquanto há tempo de queremos ver pessoas conosco. Às vezes é um parente seu, é alguém muito querido. Jejue e chore pelas pessoas, nas orações. Treine seu coração a fazer isso, amém? E assim, em resumo, irmãos, fique feliz por estar no reino de Deus. Esteja aqui no culto alegre, não? Uma alegria contagiante. Se negue. Se negar não é ser hipócrita, dá para se negar mesmo. E esses dias, lá na minha rua mesmo, na rua, estava andando assim na calçada, eu vi um outdoor: seja você mesma, por uma moda feminina lá. Seja você mesma, ou seja, tenha a sua própria identidade, seja quem você é. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala: seja igual a Jesus, amém? Não seja você, amém? Mas eu fui criado assim, você não sabe o sistema que eu fui criado, minha família, tudo isso. Não seja essa pessoa.
seja como Jesus. Nos esforcemos para sermos iguais a Jesus. Ah, mas daí eu não vou ter identidade. Ok, se eu tenho identidade de Jesus, é melhor do que a minha. Não, eu quero ter a identidade de Jesus, então eu quero lutar para isso. Imagina eu ser o Renato, e o dia que eu for julgado, não dá para ser o Renato. Mas José não quer que eu seja eu. É que ninguém quer, nem eu quero ser eu. Às vezes eu mesmo não me aguento. Já sentiu assim? Você para pra pensar e fala assim, que cara chato esse aí, não? E quanto mais você vai ficando velho, mais chato vai ficando. Então, eu não quero ser eu mesmo. Eu quero ser igual a Jesus, então eu tenho que me esforçar para isso. Não é normal. Não é normal ser igual a Jesus. Não é uma coisa que vai brotar no seu coração. Eu gosto de ser igual a Jesus. Não, não é. Não adianta esperar ser igual a Jesus. Temos que nos esforçar para sermos iguais a Jesus. Amém? Amém. E chore as lágrimas certas. Amém? Amém. E aprenda também a identificar as lágrimas. Quando estudamos a Bíblia com alguém, quando temos tempo de discipulado, que sejam as lágrimas de salvação e de arrependimento, para Deus sejam dadas as glórias. Amém. Amém.